mais um episódio de Muito Além. Vamos fazer esse mês de maio ser especial, minha gente. Não só pelos taurinos, né? Grande amor. Mas também por uma causa, né? Uma data específica nesse mês de maio. Por isso que a gente trouxe essa convidada também para falar sobre isso. Larissa Agostini, bem-vinda. Né? Queria que você se apresentasse para quem está em casa e falasse por que esse mês de maio ele é tão importante para você também. Obrigada, Nath. Super feliz de estar aqui. Eu sou internacionalista, com ênfase em estudos de gênero e sou educadora menstrual. Há 10 anos eu trabalho aliando essa pauta de direitos das mulheres e a saúde. E o mês de maio é o mês da dignidade menstrual. A gente tem no dia 28 de maio o Dia Internacional pela Visibilidade Menstrual na luta, não só pelo combate à pobreza menstrual, mas também para a gente conseguir lutar por uma saúde digna, com autonomia e respeito. Cara, é muito forte, né? Vamos falar aqui. Eu quero que você explique basicamente para quem está em casa o que é uma menstruação, como que isso, né, faz parte do corpo feminino, para a gente deixar assim bem desenhadinho, sabe? Para quem está assistindo, para a pessoa saber. A hora que ali o maridão for assistir o episódio, eu falo, queria que você tentasse trazer em uma forma popular para a galera o que é menstruar. Muito relevante essa pergunta, porque parece que é algo tão intrínseco e que é tão óbvio, mas eu sempre falo, o óbvio precisa ser dito. E a gente precisa desaprender tudo que a gente aprendeu, de certo modo, quando a gente fala sobre saúde menstrual e sobre os nossos corpos, né? Porque isso sempre foi um estigma e ainda é, por mais que hoje a gente possa falar disso mais abertamente, ter aqui um canal para falar disso na internet, né? Antigamente, ou quando que a gente imaginou que isso poderia acontecer, isso ainda não é uma realidade para a maioria das pessoas. Então, a gente sempre precisa se perguntar, por que mulheres, né? Que mulheres são essas que a gente está falando sobre menstruação? E eu sempre digo que, assim, tem uma coisa que é a desinformação, a falta de informação e acesso. Não só à saúde, como ao conhecimento e o que a gente faz com esse conhecimento, que ele permeia todas as mulheres. Então, seja mulheres que estão em uma situação mais de vulnerabilidade, seja uma CEO que está ali na Faria Lima. Porque a gente não tem essa construção de conhecimento com o nosso corpo. E muita gente acha que sabe o que é menstruação, que sabe como o ciclo menstrual funciona e não sabe, porque a maioria das vezes a gente aprende errado na escola e a gente não tem essa educação menstrual e essa educação em saúde dentro das nossas famílias, como parte integrante da nossa vida. Nas escolas a gente tem uma aula de ciências muito que é uma piada, né? Tipo, isso vira uma algazarra na sala. Exato. Pênis e vagina. Mano, essas palavras não podem ser ditas na quinta série. Imagina, era um caos. Menstruação, tipo, ficava todo mundo, constrangido. Exatamente. Tipo, você falar que você menstruou. Então, mano... É um ambiente que você tem esse constrangimento e é um ambiente onde a narrativa que se ensina sobre menstruação nas escolas e na maioria dos lugares, nas famílias, em tudo que a gente vê, até mesmo dentro dos consultórios com a saúde, ela é uma narrativa de reprodução. Então, a gente imagina que a menstruação ela é uma falha do corpo, né? Um óvulo que não foi fecundado e que virou a menstruação, está sendo descartado. É essa a ideia que as pessoas têm. E aí, só com essa simples narrativa que as pessoas sempre falam, que eu acho que a maioria das pessoas que assistir vai ter ouvido isso alguma vez na vida, a gente já descarta um monte de tabus e um monte de desinformação. Primeiro deles, óvulo não sai na menstruação. Então, essa narrativa de que o óvulo não foi fecundado, vira menstruação... Se desfaz. Então, não existe... A privada, ela não é um cemitério de óvulos. Você não vai olhar lá que tem um óvulo. Ele não vai sair durante o sangue menstrual. Porque o óvulo, ele se desintegra após 24 horas. Então, por que a gente menstrua? Por que a gente tem um ciclo menstrual? A reprodução e a gente engravidar, ela é uma das possibilidades, mas ela não é a única. Nós menstruamos para produzir hormônios e essa é a narrativa principal que a gente precisa levar popular. A 4 mundo. Exatamente. Eu falo, as pregadoras da palavra, domingo de manhã, tá lá falando que a gente menstrua para produzir hormônios, porque os nossos hormônios são muito importantes, né? A melatonina, maravilhosa para o nosso sono aqui, a gente precisa dela. E a gente também precisa de estrógeno e progesterona. Se a gente vai fazer um paralelo com os hormônios masculinos e na área, né, da academia e do mundo fitness e da saúde, a testosterona
ela é um hormônio super importante, né? E a testosterona é o hormônio sexual masculino. Mas o hormônio sexual feminino é o estrógeno. Então, ele também é importante. Estrógeno e progesterona é muito importante para a nossa saúde no geral, para a regulação hídrica, para a saúde dos nossos ossos, para a pele, para a modulação do humor. Para qualidade de vida. Para qualidade de vida. A gente morre, a gente adoece porque os nossos hormônios adoecem, né? E morrem. Então, e só tem uma forma da gente produzir estrógeno e progesterona. Menstruando. Através de um ciclo menstrual. E aí, acho que é interessante a gente também conseguir olhar o que é a menstruação, porque nem todo sangramento que sai da vagina é menstruação. Uhum. A menstruação, ela necessariamente precisa ter passado por um ciclo e ela vem de uma ovulação. Então, o processo principal, tanto que a gente chama de ciclo hormonal menstrual, né? Porque ele tem uma ovulação, ele faz esse ciclo. E aí sim, né? Depois que você tem toda essa cascata, essa dança fisiológica, uma das possibilidades é a gestação e a outra possibilidade é esse ciclo continuar e você continuar produzindo esses hormônios durante os meses para manutenção da nossa saúde, porque a menstruação ela é um processo fisiológico, igual é dormir, igual é fazer xixi, igual é fazer cocô. É natural. É natural. Tanto que quando teve o desenvolvimento da pílula anticoncepcional, e acho que é super importante também a gente falar sobre isso, que é essa diferenciação, né, de quem toma anticoncepcional tem uma menstruação ou não tem, cicla, não cicla, porque isso é uma dúvida muito grande na vida das pessoas e que gera muitos erros mesmo, muitos problemas, tanto na saúde quanto na saúde mental e na forma como aquela pessoa vai lidar com o seu corpo e com as questões ali relacionadas à sua saúde menstrual. Porque a pílula anticoncepcional, o mecanismo da pílula, né, dos métodos hormonais, eles funcionam suprimindo a ovulação. Então, você não ovula, então você não tem essa cascata, essa dança hormonal, você não produz estrógeno e progesterona. Esse é o mecanismo de ação do anticoncepcional. Então, a gente não tem uma menstruação. E aí, quando foi desenvolvido a pílula, claro, teve muitas questões de efeitos colaterais, mas uma das queixas principais das mulheres era a seguinte: mas que estranho, eu não menstruo mais? Porque imagina que ela não tinha essa pausa. Então imagina eu chegar hoje pra você e falar assim, olha, você vai tomar agora esse comprimido aqui, você nunca mais vai fazer cocô, tá bom? Você vai ficar 30 anos, 10 anos sem fazer cocô. Então achei estranho, você fala, nossa, mas eu fiz cocô a vida inteira, né? Sim. Todas as mulheres da humanidade sempre fizeram cocô. Por que agora a gente não vai mais fazer cocô? Tem alguma coisa errada, eu não quero tomar isso. Então, a pausa, ela veio muito para silenciar as mulheres, para as mulheres olharem o sangue e continuarem achando que elas estão menstruando. Mas a gente não menstrua quando usa um método hormonal. O que a gente tem é um sangramento por privação hormonal. Cara, e obviamente que método contraceptivo, a gente tem que falar, né, o quanto que as pessoas precisam tomar cuidado com tudo isso, né? Eu acho que você, mais do que ninguém, deve ser o que você fala diariamente. Mas eu, popularmente, ali na vida, uma gravidez, às vezes doenças, né? Aí a gente tá falando de camisinha também. Mas esse fato de não menstruar, estar ali com a pílula, só ter um sangramento, impedir algo de um funcionamento, vamos dizer, fisiológico, natural, o que isso muda nas nossas questões hormonais e de vida, assim, como mulher? A questão da contracepção é super importante a gente falar, porque é um direito nosso, a autonomia reprodutiva, e é um direito que é constantemente violado. E é violado quando a gente vê notícias igual há pouco tempo a gente teve de um hospital se negar a colocar um método contraceptivo em uma pessoa por motivos religiosos, por motivos pessoais. Isso fere os nossos direitos sexuais e reprodutivos, o nosso acesso à contracepção, que é inerente, né, a qualquer ser humano. Mas também quando você vai no consultório ginecológico e você não é informada, você não participa da escolha do método contraceptivo, não te é apresentado opções e você não toma uma escolha consciente daquilo, isso também é uma violação de direitos. Porque eu não acho que a pílula tem que deixar de existir. A pílula e todos os métodos, hormonais ou não, precisam existir. Nós precisamos justamente de uma pluralidade de métodos, porque nós temos corpos diferentes, mulheres diferentes, contextos, histórias diferentes, né? Então, é muito individual e particular essa decisão.
Só que as mulheres não são informadas. Então, o problema é você tomar durante 10, 15, 20 anos uma pílula, um remédio, que você não escolheu, que foi coercitivo como única opção, sem você saber o mecanismo de ação, sem você saber que você não está tendo um ciclo, porque isso, inclusive, acarreta nas mulheres não se sentirem seguras com o método. Muitas mulheres têm medo de engravidar, mesmo usando métodos contraceptivos, porque elas não confiam no método, e elas não confiam no método porque elas não sabem como o ciclo menstrual funciona. Justamente porque a gente tem essa narrativa o tempo inteiro, e eu sempre falo, né, nunca tá certo, né, o que a gente vai fazer, porque a adolescência inteira a gente escuta, vai engravidar, vai engravidar, vai engravidar, Sim. cuidado, cuidado. Então a gente cresce assim com aquele pânico da gravidez na adolescência. Aí você piscou, fez 30 anos, você tem que engravidar. Então engravida, tá velha, vai passar. Exato. E aí, eu sou mãe, né, tenho uma filha de 3 anos, e aí depois que você tem o filho, gente, é tipo assim, ó, proibido criança. Entendeu? Então assim, é bizarro. é bizarro. A gente nunca se enquadra, né? A gente nunca tá ocupando, sei lá, livre, ali eu os não sei espaços. explicar. Eu acho que uma dúvida minha, assim, também, e talvez até um questionamento. Acho que eu comecei a tomar anticoncepcional, tipo, mano, com, sei lá, 15, 16 anos. Né, pra pele, tinha muita acne, etc. Só que, mano, você não acha também que nessa altura da vida, pelo menos assim, mesmo se eu tivesse essa informação, eu não teria maturidade o suficiente para entender sobre o meu funcionamento hormonal, porque a gente não tem uma cultura, né, não tem um ensinamento disso em sala de aula, enfim, nas escolas de ensino fundamental, ensino médio. Então, mesmo se falasse, eu ia falar, mano, foda-se, eu só quero minha pele boa. É muito louco, porque é, tipo, muito mais profundo, né, só do que um aviso e, tipo, uma opção de escolha, né? Isso vem dentro de, sistema educacional, cultural de família, né? Eu lembro que até, sei lá, não sei como foi a primeira menstruação de vocês que estão assistindo, mas a minha foi meio bizarra, assim, tipo, a gente zoou muito uma prima que menstruou e que o peito dela cresceu. Tipo, era meio um bullying, né, velho? Era, tipo, nossa, se fudeu! Sei lá, é meio dá medo, assim. Eu sei que, tipo, eu não podia falar pro meu pai. A minha mãe contou e eu fiquei constrangida. Por que você falou pro meu pai que eu menstruei? Tipo, né, um bagulho muito ainda sigiloso. É místico, não é, como eu posso falar, é um jeito ruim, né? Sim, é ruim. Não pode ser, isso não tá claro. E vira um assunto de almoço de família. Nossa, parabéns, a Camila menstruou. E todo mundo, um constrangimento da galera, dos primos, e uma alopração. Né? Nossa, é super importante trazer essa questão da primeira menstruação, né, da menarca, porque eu acho que quando a gente fala de crianças ou de adolescentes, nós vivemos em uma sociedade muito adultocêntrica que não considera que crianças e adolescentes também têm direitos, também têm, né, tem direito, por exemplo, a isso, a privacidade, ao respeito, sabe, coisas que você talvez não faria com um amigo, mas que com as crianças isso é muito normalizado. E o grande problema de você ter essas narrativas de, agora ficou mocinha, não. Nossa, é pesado, mano. Exatamente. Porque parece que não pode mais brincar de Barbie. Exato, não pode fazer mais nada. Então, sim. E aí isso acaba medicalizando o corpo das meninas muito cedo, muitas vezes sem que elas queiram e tomem essa decisão de uma forma consciente. Porque a sociedade e as pessoas, no geral, não sabem lidar com a menstruação. Então, assim, muito melhor do que você calar a boca de uma menina, né, de um contexto ali, e colocar logo uma pílula, um método para que ela não lide com a menstruação, nem a família, nem o contexto social e cultural que ela está inserida, isso às vezes é muito mais fácil do que você romper essa narrativa de ensinar como ela pode lidar positivamente com o corpo. Como que você pode falar sobre alimentação com essa menina? Quais são os cuidados? Como ela pode evitar ter cólica menstrual e acne se ela fazer atividade física e ela prezar a alimentação dela? E que ela não precisa parar de fazer as coisas e brincar só porque ela menstruou. Que ela não é uma bomba relógio agora que vai engravidar. Tipo, obesa vai perder a virgindade. Exato. Perde a virgindade? Não, gente. Gente, não. Tá mais... absorvente íntimo. É íntimo que fala, né? Ele não faz você perder interno. Mas parabéns. Ser. Mas, mano,
Tipo, eu lembro que minhas primas falam, mano, isso daí perde a virgindade. Aham. Velho, pensa que é uma... Tipo, é agora isso. Você tem 30, eu tenho 35, tipo, as pessoas ainda devem falar. Não, Ninguém a menina explica falou como põe agora, o né? B, brother. Você não sabe onde é o buraco. Tipo, Uhum. sei lá, tem gente que fala, menstrua pelo buraco que faz xixi. E Não, brother, não tem é. outro buraco. É meio bizarro, mas, Aham. né? E é muito comum, É comum, assim. tipo, os caras pensam isso. Sim. Roger, vai dizer, você acha que menstrua pelo buraco de xixi? Tá, você já tá, você tem uma filha mulher. Você tá estudado. Mas muitos homens e muitas mulheres. Já sabe, tá bom, que bom. Mas é verdade, muitos homens e muitas mulheres não sabem disso. E aí e isso gera vários problemas, assim, porque às vezes algo que, se a gente fala do esporte, por exemplo, quantas meninas nadam, gostam de nadar, querem seguir com essa carreira e desistem da natação porque começou a menstruar e aí não tem um produto interno, porque fica com aquela coisa de que é virgindade, não sei o que, ela deixa de um sonho, sabe nem enfiar, sendo que ela tipo, poderia não usar um existe produto. Filha, vem cá, sei lá, tem gente que não tem essa relação com a mãe, mas isso ensinado, né, mano? Tá aqui, claro. sei lá, na minha escola eu não lembro de ensinar sobre absorvente. Não, imagina. No máximo uma camisinha na banana. Coisa do tipo. No máximo, e ainda assim no máximo, e foi isso, engraçadíssimo, assim, né? Exatamente, não é com contexto ainda educacional de saúde, né? Assim, ai meu Deus. Mano, sim. Mas essa questão da virgindade, assim, né? Do ímen, porque é essa falta de conhecimento que a gente tem com o nosso corpo mesmo. Porque é a anatomia, né? E é isso, naquela aula de ciências na escola, primeiro que ela já vem muito longe, tipo, ela não vem antes da puberdade, da menstruação, e ela deveria, porque adolescer é um processo, então não é uma coisa que acontece de uma hora para outra e vira uma chavinha. Ela já vem tarde e ela vem muito rasa. Então, as pessoas, as meninas, os meninos, no geral, não conhecem mesmo o corpo e não sabem. E assim, até, gente, se a gente for olhar, clitóris entrou nos livros de medicina nos anos 2000, assim, sabe? É super recente o que a gente tá falando. Ainda tem livros de medicina e tem médicos que ainda perpetuam muitas coisas erradas mesmo com relação ao nosso corpo. Então, o ímen, por exemplo, ele não é uma membrana como vai se fosse um lacre, que vai estourar. O que é? Porque se fosse... Ele é uma membrana, mas ela é diversa. Então, assim, eu tenho... Igual a gente tem, cada um tem um nariz, cada um tem um ímen, cada um tem uma vulva. E ela é diversa. E ela, assim, ela não é uma coisa, assim, que não passa nada. Porque senão nenhum fluido passaria. Sim. E a gente tem corrimento, secreções, a gente tem a própria menstruação. Então, se fosse um lacre, a menstruação não passaria. Então, e tem pessoas que até nascem sem ímen. Tem mulheres que nascem sem ímen, tem mulheres que nunca nem tiveram ímen. Tem mulheres que têm relação e que o ímen sempre tá ali, continua ali, que essa membrana, ela vai e volta. Sim. Então, assim, é uma narrativa criada por esse sistema misógino que tenta a todo momento controlar o corpo e os processos reprodutivos das mulheres, que trouxe essa conotação de um cristal que se quebra. Exato, ou alguma coisa. Tipo... Isso não existe. Então, acho que falar sobre virgindade teria que ser falar sobre relacionamento, sobre consentimento, sobre relações. E não sobre isso. Claro. Que palavra. Porque e até importante. Eu falo, assim, e a gente precisa, a educação sexual, ela precisa passar pelos sentimentos, né? Porque os meninos, eles aprendem aonde a transar, eles aprendem no pornó. Exato. E as meninas aprendem na Disney, assim, ou não aprendem. É uma relação muito confusa. Tanto que, assim, o Viagra, gente, só, uma notícia chocante pra vocês. O Viagra, ele é vendido 70% pra homens até 27 anos. 70%, eu vou repetir, 70% dos Viagras que são vendidos... Qual a sua análise? Porque os homens precisam performar. Então, é essa não educação tóxica do pornô e das relações. Então, se uma mulher não pode andar tranquilamente na rua, do outro lado também tem um homem a todo momento precisando performar e assediar até, né? E cortejar. Até a palavra, se a gente olha a palavra conquistar, pega no dicionário a palavra conquistar e olha. E a gente tem uma relação como se fosse positiva, né? A conquista de uma mulher. Mas o conquistar, se você olha no dicionário, ele tem um significado coercitivo. É você tomar algo, você realmente conquistar alguma coisa nesse sentido. Não é algo que é construído.
próprio termo, né? Perder virgindade, a gente não perde nada, não deveria ser algo que a gente perde, Que loucura, como deveria você chamaria? ser algo que a gente ganha, eu falo, a gente compartilha, né? A vida sexual, o corpo e as relações, assim. E é isso, eu acho que falar de menstruação não tem como não falar de sexualidade, não tem como não falar de consentimento. Sabe que é muito louco, né? Que a gente vem pra ancestralidade ali, tipo, quando a mulher menstruava ou quando ela perdia a virgindade, que, né? Acho que algumas culturas ainda expõem lençol, talvez. Sim. O quanto de mulher não morreu por causa disso, porque, tipo, isso é muito catastrófico, né? Muito triste, né? Muito. Tipo, é bizarro. Isso não vai porque as acontecer pessoas com expõem, todas as é mulheres. isso, e você vê em séries antigas, ou deve existir em culturas hoje, eu não tenho esse conhecimento, mas talvez ainda em algum lugar exista isso de você apresentar o lençol de sangue, tipo, nem sei se na minha primeira, nem lembro disso, sabe? E que nem Se você falou, teve, não é uma isso regra, é pessoal, cada corpo é um corpo, né? E você sabe que muito desse sangramento, ele tá associado A dor? Exatamente, a brutalidade. Pesadíssimo. Porque a membrana, ela é super leve, fina, então ela não é vascularizada. Cara, pesado, pra fazer sangue. Então, horrível. muito desse sangramento, ele é mais por uma brutalidade. Entende que, tipo, óbvio que você entende, mas eu tô, acho que só me questionando, assim, que isso não é, a gente não sabe, eu não sei, nessa idade, tendo todo o conhecimento e acesso à informação que eu tenho sobre essa brutalidade. E aí a gente vai... Nossa, é meio assustador, cara, se torna um pesadelo até. E esse é acho que a grande sacada da gente falar abertamente sobre isso, porque é um pouco do que você estava falando no começo, né? Que fica nesse lugar privado. Então, enquanto ser ainda esse lugar íntimo, privado, individual, a gente não consegue coletivizar as dores e resolver as coisas, né? Se a gente não fala sobre uma coisa, significa que ela não existe. E aí, se não existe, a gente não precisa resolver. Então, por que a gente demorou tanto tempo para pautar isso na mídia, para levar isso realmente como projetos de lei, por exemplo, né? Políticas públicas, a gente vem aí agora avançando depois de muitos anos e ainda assim é muito difícil. Muitas pessoas acham que é uma coisa desnecessária. A própria educação menstrual, sexual e reprodutiva, ela é muito atacada em qualquer contexto que a gente fale, se é na escola ou se é em qualquer outro ambiente. E acho que é isso, assim, a gente só consegue mudar um pouco as coisas trazendo essas informações à tona, porque talvez a gente não consiga mudar essa estrutura, essas pessoas que ainda fazem questão de perpetuar isso, mas a gente pode mudar as mulheres. E a gente pode mudar como as mulheres escolhem e aceitam ser atendidas nas suas consultas médicas, como elas escolhem e aceitam se relacionar com outras pessoas sexualmente. E aí eu acho que talvez esse seja o único caminho, né? E um pouco da nossa missão, assim, também como educadora e comunicadora. Eu acho que é educar realmente, isso, né? Falar sobre. Acho que também quando a gente quis trazer a Lari pra cá desde a primeira temporada, né? A gente tá aqui na terceira, as agendas não se casaram, mas porque a gente se encontrou numa reunião da Nike e eu achei, cara, que relevante isso que você estava falando sobre menstruação e treino. Que a gente vai falar disso agora também, mas tipo, é quase que parece que eu tô saindo de uma caverna, sabe? Tipo, Platão, assim, que é meio... desbravando, né? Mas isso tem relação com muito trauma de infância de mulheres, com certeza, isso é muito... Não deveria ser, puta, que da hora, eu sempre que era meio um velório quando alguém menstruava, puta, não sei quem, nossa, virou mocinha, é isso. Exato. E acho que esse nosso compromisso de realmente conseguir fazer diferente agora, né? Então, como eu posso fazer com que minha filha não se sinta assim, e as outras meninas, e talvez, né, essa nova geração, assim. Porque é difícil a gente dar algo que a gente não tem também, né? Então, muitas vezes as nossas mães e avós, elas estiveram em contextos talvez tão mais violentos do que os nossos, sim. Né? Não é nem, acho que não existe ser culpado, né? Exatamente. A mulher já tem um papel ali na sociedade patriarcal, machista, tipo, muito abaixo, né? Lugar. Muito bloqueado, reprimido. Então, acho que, né, até o próprio prazer, você falou do clitóris, tipo, mano, galera descobrisse aí, tipo, a loteria, sabe? Assim. Exatamente, é bem isso, né? Total. Mas chega a ser revoltante, né, mano? É revoltante, assim. E vamos falar um pouquinho sobre a menstruação e o esporte, né? Que eu acho que me chamou muita atenção
esse tema. Eu sou uma pessoa que eu gosto de menstruar, acho que isso eu não me adaptei com pílulas, então eu me sentia muito depressiva, Sim. muito triste. Isso tem a ver com eu sou a muito progesterona enérgica, e eu me sentia, tipo, estrógeno. aí a minha médica falou, mano, é isso, é a pílula, excesso do hormônio feminino, sei lá, o seu corpo não funcionamento XYZ. Enfim, então isso, trouxe muito entendimento. Falar, caramba, que bom, eu não sou um problema. O fato, talvez, da minha falta de libido, XY, né? Com certeza. Isso tem a ver com esse sistema. Com a fisiologia. Exato. E eu, usei pílula, tipo, muito tempo da vida, que eu acho que quase toda mulher. É rápido, é prático, né? Se você for pensar. Com certeza. Enfim. E aí, sobre eu treino CrossFit hoje, sobre treinar e menstruar, né? Então, hoje a gente tem ali diversas opções também, algumas opções, né, de absorvente, tanto o coletor, né, enfim, várias que a gente pode falar já. Mas como que você explicaria para uma menina que treina, como funciona o corpo dela em cada período? Tá. Eu acho que a principal coisa, antes de falar sobre fisiologia, é falar sobre essa questão do estigma, que tem muito e que a gente precisa combater, né? E que muitas pessoas, às vezes, deixam de treinar durante o período menstrual, não porque ela está sentindo alguma limitação fisiológica, mas porque ela tem medo de sujar roupa. Vergonha. Por exemplo, né? Sim. Então, é super importante que a gente tenha esse avanço de tecnologia e de marcas que façam produtos que atendam às reais necessidades das mulheres também por conta disso. E acho que é super importante, né, a gente olhar para isso, e a gente só consegue esses avanços com mulheres estando nesses lugares. Porque enquanto os homens não tiverem os mesmos paralelos, dificilmente eles vão pensar, e não é porque eles são ruins, é porque a gente não consegue pensar mesmo, a capacidade é limitada de algo que a gente não conhece. Então, se não tiver uma mulher lá falando, nossa, a gente precisa pensar, desenvolver um produto específico para menstruação e tal, naquele período, para meu peito que está mais inchado, Sim. para aquilo, a gente não vai conseguir avançar. Então, é super importante isso. E aí, dentro da parte da fisiologia, o ciclo menstrual tem duas fases principais, que chama folicular e fase lútea. A fase folicular, ela começa durante a menstruação. E por que ela tem esse nome? Por causa do ciclo ovariano. Então, a gente tem um folículo, que é uma espécie de casinha que guarda os óvulos, e ele vai madurando, 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 até que, o que é a ovulação? A ovulação é um desses folículos, o óvulo, o evento da ovulação é quando faz isso aqui. O óvulo que está dentro desse folículo, que se amadureceu mais que os outros, sai e ele fica disponível. Então, aí esse óvulo aqui fica disponível durante 24 horas e depois ele se desintegra. Então, por isso que ele não sai na menstruação. Então, essa fase folicular é a fase de crescimento, né, amadurecimento desse folículo. E a fase onde o hormônio principal é o estrógeno. Então, ele vai crescendo e aumentando conforme vai passando os dias e esse folículo vai amadurecendo, né? Então, durante o nosso período menstrual, ele é um período que os nossos hormônios estão mais baixos de todos. E é importante a gente olhar isso também para ver como os hormônios são importantes. Então, normalmente, isso também não é uma regra, porque o corpo é único, mas normalmente durante a menstruação a gente se sente menos disposta, mais letárgica, às vezes com dores e tudo, e isso acontece porque os nossos hormônios estão baixos. Então, a importância da gente ter hormônios funcionando no nosso corpo. Quando eles saem de cena, a gente fica mais menos produtiva, né, digamos assim. Então, a fase da menstruação, ela tem essa característica, e treinar durante a fase da menstruação, ela vai ser muito individual, porque é isso, tem mulheres que têm cólicas e tem cólicas muito incapacitantes. Muito, né? Tem mulheres gente que já não é sentem. absurdo, né? Sim, mulheres que têm endometriose. Então, isso vai ser muito individual. A parte da menstruação. Tem que levar em consideração que os nossos hormônios estão mais baixos, então, sim, você precisa repor energia melhor, você precisa se hidratar mais. E aí, isso vai subindo e a gente chega na fase pós-menstrual, que é esse período que a gente chama de pós-menstrual e pré-ovulação, que é onde o estrógeno está. O período fértil? Ainda não. Pode ser, uma parte dele é o período fértil, mas eu vou falar do período fértil específico porque ele é bem específico. Mas essa fase de estrógeno como principal hormônio nessa primeira fase do ciclo, que é a fase folicular, o estrógeno ele é um hormônio da disposição.
Então, é o hormônio da libido, é onde a gente está nessa fase mais disposta mesmo e mais produtiva. Então, a gente tem também menos, como fala, a gente tem menos resistência à fadiga, a gente cansa menos. Então, durante os períodos de qualquer tipo de atividade física, porque é isso também, né? Não tem um tipo certo de atividade física, mas você adaptar o que você faz com o seu corpo e o que os seus hormônios estão pedindo ali naquele momento, mais atividades que você consegue fazer bastante coisa. Então, normalmente, atividades de cardio, corrida, grandes grupos musculares, porque você tá com mais disposição. Isso a gente tá falando pós. Isso a gente tá falando no pós-menstrual. Pós-menstrual. Acabou a menstruação e o estrógeno tá subindo. E aí, o ápice do estrógeno é a ovulação. A gente tem alguns estudos e também é ruim, né, quando a gente olha essa parte de evidência científica com relação à saúde menstrual, porque é negligenciada. Então, a gente tem uma lacuna de dados de gênero gigantesca. No geral, a ciência nunca olhou para isso. Então, a gente tem poucos estudos ainda para concluir com grande precisão, mas a gente tem alguns estudos que evidenciam alguma coisa. Então, tem alguns estudos já que mostram que na fase que a gente tem mais estrógeno no corpo, a gente está mais... a gente está mais... Como chama quando a gente está mais disposta? Não, a gente enérgica. A gente tá mais... Feliz. Imperativa. A gente tá mais suscetível a lesões. Isso é antes. Antes do quê? Antes de menstruar. Dura ali, Então, é porque o TPM. ciclo, você vê como é confuso, Nossa, né? muito. Porque, ó, a gente tem... Vamos tentar ver assim, ó. A gente tem a ovulação, que é óvulo saindo do folículo. Tá. Estrógeno no Vai ápice. desintegrar. Isso. Estrógeno. E o No estrógeno, ápice. nessa fase, você tá o quê? Zicado. Que é a TPM. Não, calma. Aí a gente tem antes da ovulação e depois da ovulação. Vamos Antes tentar seria considerar TPM. assim. Não, antes da ovulação é a fase folicular de Você tá muito menstruando. estrógeno, porque a menstruação tá junto da fase folicular. Mas aí, vamos separar, se a gente separar assim mais fases. A menstrual, que é bem específica, que é o período de sangramento. Menstrual, ficou sangrando ali 5, 7 dias. Acabou, o estrógeno começa a subir, tem um ápice de estrógeno até a ovulação. É esse período que a gente tá mais enérgica, com mais disposição e mais libido. Isso, aí o estrógeno, nesse período da fase fértil, da ovulação, é um período que a gente está mais suscetível a lesões, porque ele tem uma ação de relaxamento dos tendões e músculos. Então, assim, tem que caprichar. Não é que não pode fazer, mas você capricha mobilidade, em alongamento. Tanto que você vai ver, quem faz, por exemplo, alongamento ou é bailarina, coisa assim, a gente tem mais elasticidade durante essa fase do ciclo. Então, e eu fui bailarina há muito tempo. Na fase, exatamente. Caraca, que loucura! Porque o estrógeno, ele tem esse efeito. Aí teve a ovulação. Período fértil, atleta, esquece. O bagulho é, ganhar Olimpíadas. Exatamente. E aí depois, sim, tá no bagulho, esquece tudo. Nessa fase, esquece tudo. Essa Vamos fase mitar. É a melhor da nossa vida. É a melhor da vida. Quando o você fala, nossa, porta, quero dar pra essa porta. Não, exatamente. Você faz tipo isso e aí você consegue. E você consegue correr, você quer fazer tudo. Mas é muito importante isso que você tá trazendo. Cara, é real? É engraçado. Por quê? Obrigada. Acontece isso. Então, assim, ó. Apesar de ser sem pega noção. isso. Gente, mas pega isso que a Nath falou aqui. Pega aqui. Pega, não esquece, porque é muito importante. Porque você tá se sentindo assim, esse dia. Então, você corria 15, você correu 25. Cara, esquece. Aí passou. Veio depressão. outra semana. É porque a TPM você tá como na merda. Aí você fala. Eu tô na merda. Aí você fala, putz, quero tretar, eu sou um lixo, eu não tenho constância. E, mano, é isso, é uma mini... Não quero também popularizar, gente, vamos falar mini tristeza. Não, a tristeza então, mas... tem gente que medica. Sim, tem gente, então claro. não tem como eu mensurar isso. Exato. E não levem a sério, só acreditem nela. E é isso. Não, mas escutem é importante. Só ela e concordem com o que eu fizer. É importante o que você está trazendo, porque a gente, quando fala de esporte, atividade física, a gente se sente muito mal porque a gente tem impostora e a gente precisa ser produtiva sempre. Não dá, fisiologicamente a gente não consegue. Então, às vezes, não é procrastinação, é sua fase lútea. Ai, gente, entendeu? é sobre! Eu vou falar, não isso. enche o saco, João Paulo, é minha fase lútea. Exato. É quase um luto, né? É muito, exatamente. Que foi?
Fala pra... Agora é isso que eu vou falar pra minha terapeuta. Pode cancelar a terapia. Eu estou na minha fase lútea. Mas às vezes, Tem gente que vai você melhor olha nesse momento. e você fala, olha, esquece que eu falei aquela semana porque eu É tava... isso! Porque Eu falo é pros real. meus funcionários, galera, essa semana eu não vou tomar nenhuma decisão. Eu estou num Você bagulho, é sério, Isso porque é muito sábio. é real, não É é? real. Porque eu tô muito na merda na semana da TPM, entendeu? Inclusive, assim, dependendo de como tá os hormônios, a gente faz menos ou mais sinapses neurais. Então faz tudo sentido mesmo, porque é isso. Os nossos hormônios, eles Sim. funcionam em tudo. Cara, que E é uma loucura, cascata incrível do corpo. isso. É muito bom quando a gente percebe essas coisas. E aí, assim, a gente chama de fase lútea e não chama de TPM. Tá, Porque- mano, é um luto. Fase de luto, quase. Porque eu vou chamar assim. Galera, fase do luto, eu Verdade, sempre luto. vou lembrar. Boa. Lútea. Mas por que é lútea? Será que luto tem a ver com Ciclo. isso? Vou te Vai falar, saber, vai. vou te falar por que chama lútea. Porque lembra que eu falei que é o folículo? Ciclo ovariano? Esse folículo, quando ele tá crescendo, então Ele vai folicular. morrer! E aí ele morre, ele vira o É quê? luto, brother. Lúteo. É isso. Tô adorando. E assim a gente termina. E ele também vira o que a gente chama nele, essa casquinha sem o óvulo, essa cicatriz, chama corpo Defuntos, lúteo. né? Que lindo. E ali, e nesse desintegrar que Ai, sai meu o Deus. sangue. Não é ele Calma, em si, mas calma, tá. ainda não. Sabe bem, a Esse- menina com esse- 35 sabe nem como menstrua. Mas esse folículo vira corpo lúteo, então por isso a gente tem essa fase lútea. E por que eu falei que a gente tem que chamar de fase lútea e não de TPM? Porque Tá. TPM é uma doença. TPM tem um CID, que é a Classificação Internacional Ninguém de Doença. fala isso, brother. TPM E a gente, os é uma caras usam isso condição contra médica. nós, entendeu? Exato. TPM é uma condição médica. Então, TPM é uma coisa que precisa de fato ser tratada. A gente tem hoje, por exemplo, também um outro termo, né, uma outra condição que chama transtorno disfórico pré-menstrual. Que Eu é já um fui agravamento. medicada, na época, pela minha ginecologista. Por isso, Por assim, isso. ela me medicou com, na época, um medicamento que vai ser sertralina, que ele é Isso, é isso usado mesmo. pra isso. Porque Sim. eu fiz uma análise, eu anotei todas as minhas menstruações nos últimos 2 anos. E é muito legal isso, cara. Não, você é anotar o seu isso. período de tristeza, Aham. o de fogo no cu Exato. e sei lá o que, de qualquer coisa. É Isso, muito maravilhoso. bom. Não, você tem, Porque todo eu mundo tem sei, que fazer tipo, isso, eu falar, gente. mano, eu vou abrir aqui minha bíblia de anotações de menstruação. Então, isso é muito que eu faço, assim, mano. Sim. Deixa eu ver se no app, se não é nesse mesmo dia. E aí você... E é. É. Nesse mesmo dia dos últimos, sei lá, 30 meses que eu me senti mal. Uhum. Então isso também dá muito um Sim. conforto, sabe? Tanto que tem uma área que chama saúde mental reprodutiva. Tá chegando nova no Brasil, mas fora ela já é mais consolidada, porque é isso, a nossa saúde mental é muito influenciada pelo nosso ciclo. Por conta dos nossos Absurdamente, hormônios. né? Nessa segunda fase, então na primeira fase a gente teve o estrógeno. Na segunda fase a gente tem a progesterona. Então o estrógeno cai, que é aquele hormônio da felicidade. Eu falo sagitariano, que adora dançar pelado, dando a fogueira em São Tomé das Letras. E aí a gente tem a progesterona. Tá, calma aí, que fase é essa? Menstruou, acabou o período fértil. Não, calma, a gente teve a ovulação, a gente não chegou na menstruação Tá, ainda de tá. novo. A gente veio da menstruação, fase Eu tô na folicular. merda nesse momento aí. Aí a gente tava falando da fase lútea, que não era TPM. Então, Tá, fase lútea eu fico mal, tá. O que é a fase lútea? O corpo lúteo. O corpo lúteo, ele Isso. secreta progesterona. A progesterona... Que é o sagitário pelado, não? Não, esse né? é o estrógeno. Esse é quem? Como você A definiria? progesterona... O canceriano triste. Pode ser, o canceriano, ele é mais Canceriano taurino, assim, também gosta de comer, Muito, entendeu? nossa, muito taurino. Porque o nosso muito. metabolismo nessa fase tá mais rápido na fase lútea. Então a gente sente fome com mais frequência. Mas um perde também com mais frequência, né? Não, a gente perde mais Infelizmente. na outra. Mas a gente queima mais gordura nessa fase. Então, saber de tudo isso, a gente Muito consegue legal. aliar, né, para os nossos objetivos também de atividade. Então, né, e a progesterona, ela é um hormônio chamado anti-ansiedade, porque ela é um hormônio calmante. Então, a gente já se sente, de fato, mais letárgica, mas não é num Exato. mau sentido, gente. Mas só estou mais silenciosa, por exemplo. Também, Estou mais exatamente, introspectiva. introspectiva. Porque o nosso corpo antes, ele correu um triatlo para fazer uma ovulação. Então Caraca. depois ele precisa descansar. Então é isso que acontece com o ciclo menstrual. A primeira fase ele faz muita coisa e depois ele precisa de um tempo para se recuperar. Então essa é a fase lútea. Então às vezes a gente não vai conseguir fazer a mesma coisa, treinar igual. E as mulheres ficam, nossa, mas eu tava semana passada tão... Bati um PR no Incrível. crossfit. Mano, galera, tá tudo bem, velho. E aí, na outra fase, não, porque você realmente não vai conseguir. Então, o que é importante? A gente não parar a atividade, porque
ela diminui as chances de você ter TPM, né? A atividade física, ela libera endorfina, então é super importante que a gente mantenha uma constância, mas que a gente não se cobre, achando Sim. que a gente é uma bosta, achando que a gente não consegue ter constância ou produtividade igual antes e que a gente é instável e louca, porque isso são rótulos que colocaram na gente. Na verdade, o nosso corpo funciona assim, a gente pode tirar o melhor dele nessa fase. Porque nessa fase também, por exemplo, a gente tem menos resistência à fadiga. Então é isso, se você corria 10, você vai conseguir correr talvez 7, porque você cansa mais rápido. O nosso corpo, ele fica mais quente, a nossa temperatura corporal basal aumenta. Então você também, às vezes, tem um desconforto maior com relação O cardião ao calor. tá acabado, meu cardio nessa fase. Eu falo, gente, esquece. Exato. Não é porque eu sou isqueia, não, é porque é a fase. Exatamente. Eu sinto falta de ar, tipo, treinando. Uhum. Nossa. Exatamente. E quando você descobre isso, assim, é tipo uma liberdade, porque você sai desses rótulos. E aí, beleza, aconteceu isso, aí como que a gente vai pra menstruação de novo? Quando o corpo lúteo para de secretar progesterona, e aí ele para de sustentar o endométrio, e aí sai a menstruação, que é a menstruação. Alegria, nossa. E aí Nossa, é isso, menstruei, galera, tá tudo bem. Por quê? Os hormônios caíram, e aí a gente para de ter essa alteração hormonal. E aí começa tudo de novo. Então é assim, tipo, não é tão simples. Tem gente que passa uma tá semana vendo? do mês bem. Sim. Tem gente que tem um ciclo Aham. curto e Sim, passa uma semana, sim. vamos dizer, estável. Aham, é verdade. Porque. E aí, por isso que a galera fala sobre a lua também, né? A lua tem fases, o Sim, ciclo. Tem aham. gente que Que une as associa, duas une as coisas duas e faz coisas. muito sentido para algumas Sim. pessoas. Eu nunca Uhum. parei para fazer isso. Você é daqui. Olha, eu já fiz, eu gosto, eu sou bem Tem um nome, não bruxona, tem? né? Eu cheguei aqui com um boné chamado Bruxa Feminista. Mas tem a ver, gente. tipo, tem a ver, não? Como fala, você seguia isso? Tipo, sei lá. Então, não, eu seguia, teve uma época que eu seguia, eu gosto, mas eu acho que assim, a gente tem lugares e lugares. Isso não é uma Claro. coisa com evidência científica. Aham. Então, assim, Uma coisa. Sim. aqui, por exemplo, a gente tá falando de fisiologia, Exato. né? E é uma coisa. Já tá trazendo dados. Trazendo dados. Então, eu acho que é super válido, mas a gente não pode se basear nisso pra também, às vezes, reforçar outros tipos de estereótipos, sabe? Então, assim, sim. não é porque, assim, você não tem que menstruar na lua nova, isso não existe. Exato. Sabe? Cada Porque se eu não corpo é um menstruo rolê. na lua nova, tá errado. Não, Sim. né? Isso não tem. Mas você associar, a lua minguante, eu tô mais quietinha, e eu tô Sim. mais, eu quero ficar assim, e você respeitar isso e fizer sentido na sua rotina e na sua vida, e eu acho que é ótimo, assim, é super válido, né? Então, acompanhar com relação a isso. Mas acho que é isso, assim, isso vai ser muito individual, mas não é nada científico, né? Não, Sim. não tem tanto que, assim, o ciclo da lua, ele tem 28 dias. Os ciclos menstruais podem ter 28 dias, alguns têm, mas não são todos também. Então, os ciclos, eles têm uma duração variada. Eles podem ir de 25 a 35, 21. 36. Sim, tem pessoas que têm ciclo mais curto. Inclusive, as pessoas que têm ciclo mais curto têm um período fértil muito perto da menstruação. Sim. E também tem Fica mais meio risco embolado, sim. de até engravidar também. Tem Uma que tomar dúvida. cuidado. Uma pessoa mandou aqui. Eu, por exemplo, eu termino de menstruar. Beleza. Né? Juro, na outra semana eu tô na merda. Juro. Você tem no Muito. pós-menstrual. E aí a médica tinha falado na época, eu tenho no pós uma queda tão grande, tipo, hormonal de alguma coisa, que sempre eu falo, nossa, eu tô mais na merda do que na fase Do lútea. que na fase lútea. Por que será? Então, aí tem que... Eu fico muito na merda, eu falo, nossa, acabou. Mas sabe que isso é comum, tem muitas mulheres Nossa. que ficam assim. Muito provavelmente está relacionado à sua sensibilidade a estrógeno. Ou a sua falta de terapia, louca. Não, Não Tudo é, bem mas eu também. acho que é por causa Mas que o excesso até- do hormônio feminino, não é? até porque você falou da Estrógeno, TDPM, a TDPM ela é uma sensibilidade Sim. maior ao Nossa, estrógeno. eu fico, mano, E é a absurdo, fase cara. que a gente tem mais estrógeno, então pode ser que esteja associada a isso. Muito louco, né? Porque, Uhum. meu, é isso. E é isso, não é uma regra, tá vendo? Porque aí Não, é senão muito a gente pessoal. fala, nessa Sim. fase você tem que se sentir Incrível. Não, e eu uma donzela. E às anotei, vezes não eu é, anotei, né? tipo, eu falei, mano, não é possível. Uhum. Não é, sei lá, só coisas... Coincidência, né? É muito real. Uhum. E eu deixo lá, apática, sem não sei o que, eu sempre Aham, coloco na e vai PP. colocando. É muito. Você tem algum aplicativo que você indica hoje, alguma coisa, ou você não gosta, ou a pessoa tem que anotar no caderno? Uma fada acabou de morrer, sempre que Passa. Alguém pergunta de aplicativo? faz Por alguma quê? É bom falar disso, por quê? Tá, não, sim, é bom falar porque Nossa, uma todo fada acabou de mundo morrer, eu usa. fiquei mal agora. Agora eu sou triste. Oh, meu Deus, desculpa. Jura. Não, mas é que assim, Assim, tá. Qual que é o problema do aplicativo? O aplicativo, ele é um algoritmo.
E o nosso ovário não obedece o algoritmo. Uhum. Então, lembra que eu falei, né? São Tomé das Letras, Sagitário. Sagitariana, Aí a não pessoa manda engravida ninguém. pela PP. Não obedece Falou ninguém. que podia. Exatamente. Não, gente, não então, tô assim, dando dica não disso. dá pra confiar em aplicativo. Só tô anotando quando eu menstruo. Isso, então É isso que eu ia dados. falar. Você ter um aplicativo para você monitorar o ciclo, para você saber mais ou Isso. menos, assim, Qual foi a quando data? for. Você vai no médico, qual a data da última menstruação? Meu filho, eu não sei Isso. nem o que eu comi ontem. Então, assim, para você Sei lá conseguir eu. acompanhar. Sim. Para você conseguir acompanhar, tudo bem. Agora, para usar como Método contraceptivo porque é o não que dá, a maioria das pessoas fazem. Olha lá e fala assim, e amanhã eu vou ovular, ou tô ovulando. E a ovulação a gente não consegue prever. Então, isso também é uma coisa aqui, ó, para vocês saberem. Gente, não se prevê a ovulação. Não tem como, não importa quem fale isso pra vocês. A ovulação é o momento É que a pessoa vai... imprevisível. E por que é? Nem se A ela gente sentir o só fogo consegue... Não tem. A gente só consegue prever a ovulação através de uma ultrassonografia seriada que você vai lá e então vê vai ter o que tá gente que tá acontecendo. seguindo uma tabela pra tentar... Mãe tentante tá na data errada, por isso tem... Há muitas tentantes é porque tá transando na data errada. Transa todo Confiando em dia. aplicativo. Boa sorte. Mas é. Só que assim, o que acontece? A gente tem, né, métodos de percepção de fertilidade que são métodos mesmo científicos, comprovados, que têm eficácia alta, mas a gente usa métodos e o que a gente faz com isso? A gente usa os nossos indicadores biológicos para considerar que a ovulação já aconteceu. Então, a gente sempre sabe quando a gente ovulou, a gente não sabe quando a gente está ovulando ou quando ela vai acontecer. A gente pode ter mais ou menos uma previsão. Aparentemente, ela vai acontecer aqui no 14º dia do ciclo, mas pode ser que ela aconteça no 16º ou no 13º. Por isso que, às vezes, a gente sempre fala, né? A menstruação nunca atrasa, porque a fase lútea, ela tem uma fase certa de acontecer. Então, o que é variável é a fase folicular, porque a ovulação pode demorar mais ou menos do previsto ali. Então, a gente não prevê a ovulação, né? Então, o problema dos aplicativos é isso, eles fazem uma previsão algorítmica. Sim. Então, é muito arriscado. Então, usar realmente como método ou, assim, para considerar se vai usar a pílula do dia seguinte ou não, é arriscado, porque tem muita gente que faz assim, aí dá merda, né? Você, Larissa, ama menstruar? Hoje você sim, fala mas assim, hoje nossa, não. eu vou estudar, vou seguir essa carreira, Por que você quis então, isso? Né? Qual que é a sua pegada com isso? Olha, eu não gostava porque eu tive endometriose durante muito tempo. Então, eu sofria muito, eu ia pro hospital, eu vomitava, eu tinha, assim, cólicas muito incapacitantes. E aí, eu acho que a minha busca, ela começou sendo uma busca interna mesmo minha, de tipo, cara, é muito ruim, não é possível que isso seja normal. Sim. Eu acho que eu sempre tive uma questão com a luta pela saúde e tudo, porque minha mãe faleceu de câncer de mama quando eu era muito nova, eu tinha 15 anos. E ela ficou muito tempo doente, né? Ela descobriu, eu tinha 8 anos na época. E ela teve uma negligência médica. Então, assim, eu sempre fui muito ligada com essas coisas de saúde e eu não me conformava com, tipo, é normal. Não, pra mim, não. Por quê? Tem outras mulheres que não passam nada, por que eu tenho que ficar tomando Buscopan na veia todos os dias? Sempre questionei. E o diagnóstico é muito... O gap de diagnóstico ele é muito grande, né? Ele chega até a 20 anos, o gap da diagnóstico de endometriose. Porque tem esse estereótipo de que, sentir dor é normal, cólica é normal. Então, tantas mulheres normalizam isso e não procuram diagnóstico, quanto muitos médicos também perpetuam isso e, tipo, e o negócio da virgindade, né? Não pode fazer exame, porque é virgem. Sim. Então, durante muito tempo da minha vida, eu não pude fazer exame, porque era virgem, aquela coisa toda. Sim. E nada a ver, a gente pode fazer ressonância, pode fazer outras coisas, né? E aí eu demorei bastante para ter um diagnóstico. Aí depois, quando eu tive um diagnóstico, o que passaram foi anticoncepcional. E eu não sabia. O anticoncepcional, assim, ele não vai tratar a doença, então ele não trata SOP, ele não trata endometriose, sim, mas ele inibe o sintoma. Então, você não tá menstruando, você não tem cólica. E eu não sabia disso na época. Então, eu comecei a tomar, e aí, chegava no final do ano, eu falava, e aí, vamos fazer o exame? Tá tudo igual? Mas por quê? Nossa, porque a gente tem essa ideia de que é um tratamento. Então, um tratamento, eu imaginava que eu ia parar de tomar esse remédio algum dia. E aí, um belo dia, passei numa outra médica, e ela falou assim, não, mas anticoncepcional é controle, não é? Você não tá tratando, não vai diminuir nem o foco que você tem, você não tem o ciclo, e é isso, mas, né? E aí, aquilo me gerou uma coisa assim, tipo, cara, não, eu não quero tomar esse remédio pra vida inteira. Minha mãe teve câncer de mama, eu nem queria estar tomando anticoncepcional. Sim. E aí, acho que eu comecei numa busca
de entender mais isso, tudo. E aí fui fazer cursos e coisas, e aí me apaixonei, e aí comecei a me profissionalizar mais com relação a isso. Eu já trabalhava e já era envolvida com questões de direitos das mulheres, sexualidade, algumas coisas assim. Eu já tinha feito algumas formações nesse sentido, mas não era na área de saúde menstrual e reprodutiva. Aí eu me profissionalizei depois. E hoje eu não tenho mais nada, assim, eu realmente consegui tratar a endometriose, então acho que é isso, essa consciência de quando você realmente sabe o caminho que você quer seguir, né? Porque é isso, assim, você ter a autonomia de você participar e de seguir aquele tratamento e o processo que está acontecendo no seu corpo, que vai variar de pessoa para pessoa. Então tem gente que faz muito sentido tomar anticoncepcional. Inclusive, durante uma época eu tomei consciente, na época da minha faculdade, porque foi o que me possibilitou fazer uma graduação, porque eu não era capaz, assim, de lidar com o ciclo, com todos os tratamentos e as coisas. Mas aí depois, quando eu tive a oportunidade de parar e seguir uma outra linha, e aí fui fazer fitoterapia e outros tratamentos, eu consegui controlar. E aí hoje eu não tenho mais cólica nem nada, então eu falo que, assim, hoje eu gosto, né? Sim. Porque não sofro, mas assim, acho que a gente também tem que tomar cuidado com essa narrativa. Tipo, eu amo menstruar, vou passar... e você precisa amar menstruar também. Porque acho que é Aham. isso, né? Os corpos são únicos, você nunca vai falar pra uma pessoa que tá morrendo de dor que ela tem que amar aquilo. E assim, você não precisa gostar de menstruar nem amar menstruar, você só precisa saber que é um processo fisiológico importante pra sua saúde. Não muda o fato, você gostar ou você não gostar. Né? Então, assim, a partir disso, é a escolha mesmo bem informada. A partir de que você tem realmente a informação, você decide o que fazer com ela. Eu sou muito dessa linha de pensamento. Vamos falar, né? A gente já tá se encaminhando aqui pros finalmentes. Já. E vamos falar sobre... Eu amo quando a galera dá um... Nossa, mas já, porque eu fico feliz, né? A gente tá falando, né? Olha que bizarro, né? Um assunto tão momentâneo nessa geração nossa de conseguir distribuir absorvente na farmácia. Então eu queria que você falasse um pouco disso, né? Porque às vezes a gente vem numa realidade que a gente não tem noção que tem gente que não tem absorvente. E que não vai pra escola por causa disso, e etc. É meio... Sei lá, a gente às vezes viveu numa bolha. Pelo menos eu vivi numa bolha há muito tempo. Com a minha criação, enfim, com tudo, né? Era o que a gente tinha de acesso, não é falado. Não era, sei lá, não passava no jornal, ou coisas que a gente tinha acesso ali de TV daquela forma aberta e só. Hoje a gente tem internet, possibilidades de ouvir essas pessoas mostrando essa realidade. Então eu queria que você falasse sobre isso e o quão importante é, né? Como que vocês colocam isso dentro das pautas do governo? Eu não sei como funciona. Tá. Então, essa questão, né, mais especificamente da dignidade menstrual, que é, né, nessa área de acesso a produto, a primeira vez que eu me deparei com isso foi em 2016. Eu estava fazendo um projeto voluntário com refugiadas da Síria, e a gente se deparou com esse assunto, essa coisa lá. A gente entregava, né, os kits de assistência, e as mulheres pediam, e tinha essa coisa de realmente usar pedaço de pano e tudo, e aquilo, assim, pra mim foi uma coisa chocante. E eu tentei emplacar isso na época na minha faculdade, no meu projeto de iniciação científica, e não consegui. Todo mundo, mas, nada a ver, não é medicina, você não é médica, sabe? Então, assim, tinha uma dificuldade grande de conseguir entender que isso é um direito humano, né? E aí, assim, esse movimento fora do Brasil, ele já acontecia. Eu ainda não tinha pessoalmente tido, assim, contato, porque foi nessa época que eu tive. Mas aí comecei a ir atrás, me aprofundar. Então, desde essa época, mais ou menos, eu trabalho no que a gente chama de advocacy. O advocacy é uma área das relações internacionais, que é você advogar para uma causa, assim, você lutar por uma causa. É como se fosse o lobby do bem. Então, a gente tenta implementar tanto políticas públicas quanto levar isso, né, para a sociedade civil, para a consciência mesmo das pessoas, né, pautar isso de alguma forma para que ganhe corpo e a gente consiga avançar, seja com iniciativas privadas, seja com projetos sociais, seja com políticas públicas. E é muito difícil quando a gente fala de pautar políticas públicas para mulheres, eu acho que em qualquer sentido, né, qualquer tipo de política pública para a mulher, elas ainda ficam muito numa esfera
superficial, e quando a gente fala de saúde é muito pior, e se a gente fala de menstruação é mais ainda, porque a gente está nesse lugar justamente que as pessoas elas não têm mesmo essa dimensão. Então é muito questionado isso ainda. As pessoas acham, nossa, é muito gastar dinheiro à toa, é o meu dinheiro, dos meus impostos, e, enfim, coisas assim do tipo. Tem muita gente que é contra, né, as políticas menstruais, justamente por uma falta de noção da realidade. Porque quando a gente olha para a política pública ela quer resolver um problema. A gente tem um problema, a partir disso a gente tem que achar uma solução. Então, o objetivo das políticas menstruais não é distribuir absorvente, é combater, por exemplo, no caso das escolas, a evasão escolar. Porque as meninas, elas frequentam até 2 meses menos o ano letivo do que os meninos por conta da menstruação. Elas passam 2 meses, se for juntar o ano inteiro, fora da escola, seja porque elas estão sem acesso a produto, seja porque elas estão com dor, seja porque elas não têm remédio ou alguma outra condição. Então, a gente conseguir reconhecer que um processo natural, fisiológico do corpo, e que está aí na metade da população mundial, afasta essas pessoas de lugares, afeta carreira, afeta desempenho escolar, afeta estar em locais públicos e sociais, aí a gente precisa olhar isso como política pública, né? E se a gente olha a dignidade menstrual, ela não é só a coisa do falta de produto, porque a falta de produto ela é uma pontinha do iceberg. A gente está falando de desigualdade de gênero, a gente está falando de desigualdade de saneamento básico, a gente está falando de desigualdade racial, a gente está falando de várias vulnerabilidades que vão se somando a isso e que deixa aquela mulher negligenciada. Porque quem é a mulher que não tem absorvente? Muito provavelmente é uma mulher preta periférica, né? Então, essas vulnerabilidades elas vão se somando também. Com relação à construção de políticas públicas, o que aconteceu no Brasil foi que em 2020, quando teve a pandemia, isso gerou um boom. E aí, assim, para nós que somos da área e que já há muito tempo trabalhava e lutava com isso, foi bom, porque é isso, né? Foi o nosso momento. Sim. E a gente conseguiu, de fato, implementar algumas coisas, mas a gente teve muita gente também querendo surfar na onda, assim, e não resolvendo os problemas de fato. Então, eu dou uma aula, por exemplo, que é só sobre esses aspectos sociopolíticos, né, da menstruação, e a gente fala bastante das políticas menstruais. Eu tenho uma aula que a gente fez um panorama legislativo tudo que saiu desde 2020 de políticas menstruais com relação a isso. E a gente tinha várias coisas antes disso que sempre ficaram escondidas, não a pobreza menstrual, mas a saúde, por exemplo, a endometriose, a coisas desse tipo. E depois de 2020 isso ganhou uma força maior. Se a gente olha esse panorama legislativo brasileiro, a gente vê que tem muitas legislações que elas não vão funcionar na prática, porque tem um descolamento grande também de quem está produzindo essa política pública e da pessoa que realmente vai receber. E acho que é um caminho mesmo, né? Mas por isso que a gente precisa de especialistas, de ativistas e organizações que façam esse intercâmbio de conhecimento para a pessoa que está lá, né, esse fazedor de política com, de fato, o poder ali na mão. Então, hoje a gente tem algumas políticas a níveis municipais, estaduais, algumas boas, algumas nem tanto. Eu posso falar mais aqui de São Paulo, porque é onde eu moro e onde eu atuei com algumas dessas políticas. A gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, o programa de Dignidade Íntima, que é um programa que distribui absorventes para as alunas da rede pública, tanto estadual quanto municipal, né, as escolas da prefeitura também. E é um programa para alunas especificamente na escola, então esse produto chega na escola. Só que o que acontece? Não basta só assinar uma lei, né, porque esse projeto ele foi aprovado em 2021, foi um bom projeto, ele é bem escrito, mas o que acontece, né, eu dando palestra sempre nas escolas, quando eu vou lá não tem o produto. Então, essa falha também do que acontece. Muitas vezes ele não está lá por conta da falta de informação e do estigma que eu falo, que o nosso maior concorrente inimigo sempre vai ser o tabu. Porque, às vezes, o diretor ali da escola, ele não deixa o produto acessível, então o governo gasta dinheiro
tem o dinheiro ali para o produto, mas o diretor, né, A a vergonha gerência, de pegar o absorvente. exatamente, não Porque deixa. até E elas não então, deixam. vergonha de comprar na farmácia. Vergonha, a gente tem, então Gente, muita real? gente tem, muitas mulheres têm. Camisinha, absorvente, tipo, mano, é um bagulho meio que você fala, caralho, pega pra mim aí alguém. Não, eu faço projeto social, se você não colocar num saquinho que não aparece, elas não pegam. Pesadíssimo. Elas não pegam, e mulheres é que real. precisam de situação Tipo, de meu, rua, nossa. elas não pegam. Pra sair assim com o Cara, saquinho. olha a dimensão, né? Exatamente. É super assim. É, porque eu também fui essa pessoa. Tipo, na farmácia, sim, falou, em geral, a gente mesmo faz por isso. 7 sacolas, poluir o planeta. Exatamente. Mas aí é isso, né? A gente tem esse diretor, ele não coloca no banheiro porque acha que a aluna vai roubar, vai levar pra casa, vai, sei lá, fazer o quê. E deixa trancado na diretoria. Então é isso, essa menina ela não vai atravessar a escola, pedir para um diretor homem. Professor, eu preciso de um absorvente, mano. Então, assim, é o que eu falo, a gente não quer distribuir absorvente, a gente quer combater a evasão escolar, a gente não está combatendo porque essa menina não está ainda acessando esse direito. Então a gente é muito mais complexo, então a gente precisa disso, né, de fiscalizar. Por isso que é importante também todos nós, sociedade civil, se conscientizar disso e lutar, e fazer uma denúncia, e conversar com alguém. Porque a gente pode, né, agir assim. Não precisamos ter mandato para fazer esse tipo de coisa, né? É nosso dever também, além do voto, acompanhar isso. Então, a gente está, inclusive, estou participando de um grupo de trabalho que está em melhoria do dignidade íntima. Teve uma avaliação que foi feita em parceria com a Unesco. E agora a gente está mudando para colocar também essa coisa educativa, porque acho que as políticas menstruais no Brasil, elas vieram com esse caráter mais emergencial de acesso ao produto, mas é isso, a gente precisa avançar. Então, agora é colocar ações formativas, como a gente educa não só as alunas, mas família, população, a população, todos, né? Essa gestão da Exato. escola, os professores, Exato. todo esse organismo mesmo, né? Como a gente faz parceria, por exemplo, com o UBS, com a saúde, né? Para levar informação também sobre esse tipo de coisa. E aí essa lei federal, né, veio. Essa lei federal, ela vem de uma lei de 2019, foi a lei que foi vetada em 2021, e aí depois agora nesse novo governo foi decretada no ano passado, em março, mês das mulheres. Demorou quase um ano para ser implementada, então eu trabalhei bastante também na luta pela implementação, porque demorou muito para ser implementada, porque não basta só assinar, viu, gente? E aí muita gente acha que assinou, pronto, ela tá acontecendo na vida real. Não é assim. Então a gente lutou bastante por essa implementação e ela, infelizmente, não veio perfeita. Então ela é um grande avanço, porque hoje a gente tem uma lei federal que fala sobre a promoção e proteção da saúde menstrual. Já é ótimo que a gente tenha esse tipo de nomenclatura, né? O dignidade íntima, por exemplo, tem esse contexto ainda mais íntimo que uma hora a gente precisa combater. Então a gente ter uma lei federal de promoção à saúde menstrual mesmo é um super ganho, né, que a gente teve para os direitos das mulheres e das pessoas que menstruam, mas ela ainda vem com alguns estigmas que eu acho que a gente precisa combater. Então, primeiro é a questão das regras do acesso. Então, quem pode acessar? São mulheres que estão em muita vulnerabilidade ainda, então só pode acessar esse benefício quem tem renda familiar, por exemplo, até R$218 per capita. É muito baixo. Então, às vezes, uma pessoa que tem R$300 per capita ainda é muito baixo, mas já não pode acessar. Mas, né, tudo bem, a gente começa de alguma forma, o CAD único a forma, né, mais prática de conseguir metrificar também a política pública, só que o que a gente teve de muito problemático nessa lei foi que ela precisa de uma autorização via um aplicativo ou via internet, né, via o aplicativo do Meu SUS, e isso limita demais o acesso das pessoas, porque a maioria das pessoas que precisam, elas não têm celular. Quando elas têm celular, elas não têm internet com um bom banco de dados para você baixar o aplicativo e fazer alguma coisa. E se ela tiver tudo isso, as pessoas, no geral, não têm letramento digital. Então, as pessoas não sabem fazer as coisas na internet. Assim, né? O mundo ele não está avançado tanto assim. Então, tá tendo uma aderência um pouco baixa ao programa por conta disso. A gente já, nós especialistas, já cantamos a bola. Quando saiu, a gente tentou, né, estamos tentando ainda lutar para cair essa autorização. Porque é isso, você levar uma autorização, aí ela é
Você pode levar no celular ou você pode imprimir ela. Várias farmácias só tá aceitando impressa. Nem existe mais impressora. Impressora, nem eu tenho impressora Impressora na minha nem casa. funciona, nem se você tiver ela funciona. Exato. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma ação era de Dia das Mulheres, mas assim, eu quero muito que ela continue, que eu consiga fazer pelo menos uma vez por mês. Eu fiz um mutirão no último dia 9, pra... Você tá falando em maio, né? Tá bom. Tudo bem. Eu fiz um mutirão para ajudar as mulheres a acessarem esse direito. Então, eu comecei, né, e fiz o primeiro onde eu nasci, assim, uma comunidade onde as pessoas me conhecem, tudo, porque eu já estava ajudando ali uma ou outra. Falei, vou abrir aqui a garagem da minha tia, e vou ficar aqui uma tarde fazendo. Isso começou a ficar grande, levei umas voluntárias, a gente passou um dia inteiro lá, a gente atendeu mais de 200 mulheres num sábado. E a gente fez muitas autorizações, emitimos várias autorizações e vimos como é mais problemático ainda, né? Assim, quando a gente pega para fazer o buraco, ele é ainda mais embaixo. Então a gente viu quantas mulheres que chegaram até nós que precisam, mas que ainda não tiveram direito, né, pela legislação. Quantas mulheres ainda, mesmo a gente fazendo ali, não conseguiram acessar a autorização, porque às vezes ele tem aquela autentificação de 2 fatores, e aí, por mais que eu tinha o meu celular, precisava de um celular dela para emitir um SMS ou um e-mail e essa pessoa não tem, então ele não está sendo inclusivo, né? Essa exigência de alguma forma amarrar via internet, via essas tecnologias. Então, acho que o nosso próximo passo agora é tentar lutar para simplificar um pouco essa legislação, porque é isso, o nosso objetivo é que as mulheres consigam acessar esse direito, né? E também tem a questão da autonomia, de como essas mulheres escolhem esses produtos, porque elas têm autonomia para escolher, né? A legislação fala que elas têm autonomia, só que a farmácia tem autonomia para escolher qual ela vai disponibilizar. Então, geralmente, os produtos de gôndola, pela lei, então não é um absorvente específico que o governo criou para distribuir, é as marcas que tá ali na farmácia mesmo, mas a farmácia escolhe qual ela vai disponibilizar para o programa, e aí, às vezes, o que a gente está vendo é isso. Isso só pode sem aba, só pode esse, a maioria das mulheres gosta com aba, ou quer noturno, não pode, porque é isso, né? A menstruação, ela é particular também, individual, então acho que avançar também nesse sentido de respeitar a autonomia das mulheres, a escolha e o corpo mesmo, né? Entendendo que somos plurais, diversas e que precisa ter esse olhar, assim, para que as coisas sejam resolvidas de fato. Mas acho que a gente avançou bastante. E também avançamos porque temos mulheres, né, nesses lugares também na política que tiveram coragem de pautar essas políticas públicas. Então, acho que fica... Nosso agradecimento. Sim, porque, total. A cara, todas, é sensacional, né? Saber, né? Apesar de você falar, é um passo bem... Mas é um passo. É um passo, com né? certeza. E que seja cada vez mais próspero, mais inclusivo, que vocês consigam acessar mais mulheres, e tanto aqui dentro do meu conteúdo, quem está assistindo também, né? Nada impede de você ali na sua rede local, da sua galera, né? Tem gente que dá aula em escolas XYZ e você fazer um mutirão também para ajudar nos absorventes, né? Tem aluna nossa do box que faz isso, a Kelly, e ela junta, avisa lá, galera, vocês podem trazer, as minhas alunas não têm acesso, então acho que é você conversar também dentro da sua realidade local. Vamos tentar, né? Tipo, nós, mulheres, vamos tentando, óbvio que você também, homem pode fazer isso, mas tipo, né? Se não partir de alguém, não vai acontecer, então faça isso. Eu queria muito agradecer sua presença aqui, porque é um assunto muito denso, e não deveria ser, mas desmistificou muita coisa, eu acho que traz muito entendimento, aprendizado, educa muito, não só a mim, mas todo mundo que está assistindo. E eu vou terminar esse assunto tão assim, ó, dessa forma, ó, por favor, gostaria que você agora relaxasse, porque, meu Deus, que delícia! Terminamos falando aqui de política, sabe, mano? Esse caos, eu vou menstruar. Eu tô na fase lútea. Tá na luta, então vai. Carolina, joga aqui um presente pra mim. Ai, gente. Aí vai cortar minha cara assim, Roger? Vai cortar minha cara? Gente, que gostoso isso. Esse aqui é um presente. Mils Power. Cadê o outro controle? Deixa eu pegar. Mentira, é um presente pra mim. Calma aí que eu vou fazer um rolê. Gente, eu tava precisando muito. Olha que tudo. Peraí. Eu queria aproveitar esse momento aqui desse programa, esse momento dos finalmente, que não tem uma regra. Igual a menstruação, cada mulher é única. Esse programa até, ó, a cama dele vai subir agora. Olha isso. Mara. Agradecer aqui, ó, o patrocinador desse programa, Mils Power, tá aqui, ó, patrocinando essa temporada. Durma bem, performe melhor.
E nada como você tá na fase lute agora, nada como dar uma Eu tô descansada, na folicular. né? Você tá na folicular? Tô. Eu já esqueci qual é que vai misturar. Não, já acabei de menstruar. Isso, vamos voltar ao episódio Tô então, se no você também não entendeu, porque, né, tem Me gente que segue que você vai É aprender. isso! Os créditos estão aqui. Durma bem, performe melhor, Lari. Obrigada por esse eu que papo. agradeço, eu A gente amei. vai relaxar, mano, agora, Nossa, porque, meu, vamos, não, foi eu tenso amei o assunto. demais, Falar gente. de gatilhos, traumas, Arrasou. entendeu? Olha isso. Então a gente Fechou. vai ficar aqui, a gente vai se despedir. Obrigada, Nath. E a gente volta no. Pode deitar, Eu amiga. amei. Relaxa, tem um intervalo ainda. Boa noite a todos. A gente vai dormir agora. Tá? Um grande beijo. Mano, menstruação é top. É nóis. Tem solução, tem informação, tem tudo. Arrasou.